Olá, vamos realizar aqui a nossa apresentação submetida para o 10º Congresso Internacional de Ciências Agrárias, no qual o nosso tema é o teste operacional de um protótipo de semeador para a produção de cheiro verde, onde os autores são Raimundo Quirneiro da Costa Fonseca, Valdeilson Fonseca de Araújo, Eduardo Grangeiro de Moraes, Iago Silva e Silva e Pablo Radamés Cabral de França. Somos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará e FPA Campus Castanhal. Somos integrantes também do grupo de pesquisas em sementes e mudas na Amazônia. Fazendo uma breve introdução, o cheiro verde ele é composto pelo coentro e pela cebolinha. É um dos principais condimentos utilizados aqui na nossa região. É originário de pequenos agricultores familiares em pequenas propriedades. É, o cheiro verde ele é formado por diversas hortícolas. No entanto, o coentro ele sobressai entre elas devido à sua alta demanda e sua alta produção. Por ser um produto comercial com grande demanda, geralmente em épocas chuvosas, os produtores eles fazem o cultivo em sistema protegido, que é o sistema hidropônico. No entanto, esse sistema de produção ele não supre a demanda interna, a real demanda interna aqui do nosso mercado. O que se faz necessário é o cultivo em sistemas convencionais, que é utilizando layers. Porém, né, esse tipo de sistema, que é o convencional, ele leva muito tempo, devido a ser um serviço manual. E a necessidade da utilização de alguns implementos. Já existem alguns plantadores específicos, como, por exemplo, o semeador de Parzianello e o semeador pneumático JM2490. No entanto, por ter um valor muito elevado, se torna inacessível para pequenos produtores. Portanto, mediante a isso, a gente procurou desenvolver um protótipo de semeador para o cheiro verde, que é para coentro e cebolinha. O objetivo desse trabalho foi avaliar o desempenho operacional de um protótipo semeador para a produção de cheiro verde, né, utilizando sementes de coentro. Com relação à nossa metodologia, a gente utilizou sementes de coentro verdão para o estudo da vazão de semente, distribuídos por um cilindro dosador, sendo testados o fluxo e capacidade operacional utilizando sementes nuas e grafitadas, em relação a três quantidades de orifícios no cilindro, que era de 8, 10 e 12 orifícios. Os orifícios tiveram o mesmo diâmetro, 6,5 milímetros, e para cada teste realizou-se a substituição dos anéis do cilindro com as respectivas quantidades de orifícios. A nível de comparação, paralelamente, foi realizado também teste de distribuição manual, adotando a prática convencional do agricultor, e a contagem de plantas emergidas após 3 semanas no canteiro, para avaliação do desempenho do protótipo com semente de coentro. A gente avaliou a determinação de quantidade de semente por metro linear, que seria obtida através dos dados, calculando a quantidade de volta que o cilindro dosador precisava para completar 1 metro linear e cronometrando o tempo para estabelecer o padrão de rotação por minuto. Após os giros, a gente fez a coleta das sementes e contou-as, repetindo o teste 3 vezes para cada tratamento. Também buscou-se analisar a capacidade de produção, que foi calculado por meio da quantidade de sementes aferida pelo peso em gramas, distribuídas pelo tempo de operação em cada repetição do tratamento, cujos dados foram obtidos tendo-se uma unidade de gramas por segundo. Aqui a gente tem a semente nua, a semente grafitada e tem um grafite em pó. O grafite ele funciona como um lubrificante para as sementes, aumentando a eficácia do escoamento da mesma é, nos, na, nos, nas plantadeiras. Aqui a gente tem os anéis do cilindro, que foram trocados a cada tratamento, né? E também temos o cilindro dosador utilizado para o teste. Aqui a gente tem no primeiro gráfico os resultados que avaliaram o fluxo de semente do coentro. A gente pode ver que demonstra que, independente da utilização de sementes grafitadas ou não, a quantidade de sementes distribuídas por metro linear aumentou conforme o uso de anéis em maior quantidade de orifícios.
Em relação às sementes grafitadas ou não, o resultado também foi o esperado, cujos testes com sementes tratadas com grafite promoveram uma maior quantidade de sementes distribuídas por metro linear. Como eu falei antes, né, o grafite ele funciona como lubrificante que vai aumentar a eficácia do escoamento de sementes, que a gente pode observar aqui no gráfico, né? Que a diferença entre a semente nua e a semente grafitada aqui, que foi de 159 para 236, utilizando o mesmo anel dosador de 12 orifícios. É, como a gente fez como a gente fez a comparação ao teste realizado com o sistema manual, a distribuição de sementes realizada manualmente, a gente obteve uma média de 253,67 sementes por metro linear, cujo valor que aproximou foi verificado quando as sementes foram grafitadas e distribuídas com anéis de 12 orifícios, obtendo-se uma quantidade de 236,11, né, como a gente observa aqui no gráfico. Este valor, embora esteja abaixo do valor médio, né, da distribuição manual, se aproxima da quantidade de plantas que a gente deseja por metro linear, que após os debates realizados nos testes, a gente contabilizou um total de 225 plantas por metro linear. Com relação ao segundo gráfico, a gente observa que é, um padrão similar ao anterior, ao primeiro gráfico, cujo grafitamento das sementes, somado à distribuição do cilindro com anel de 12 orifícios, resultou em uma maior capacidade de produção, que foi de 0,42 gramas por segundo. Para cultivar testada, né, que foi o coentro verdão, a massa distribuída é proporcional à quantidade de semente liberada pelo dosador. Mas, contudo, cultivares menos densas poderiam ter maior quantidade de sementes distribuídas, mas menor massa total. E, consequentemente, né, menor capacidade de produção. As nossas conclusões, né? Os resultados demonstram que o protótipo semeador apresentou um aumento na quantidade de sementes de coentro distribuídas por metro linear com o incremento do número de orifícios, né, do cilindro dosador, sendo o grafitamento um fator que potencializou essa distribuição. O uso de sementes grafitadas também e do anel de 12 orifícios se aproximou da densidade de semeadura manual e da quantidade de plantas desejada por metro linear, quando a gente observou que foi de 225. Adicionalmente, o grafitamento e o uso de anel de 12 orifícios proporcionaram uma maior capacidade de produção, que foi de 0,42 gramas por segundo, para cultivar verdão. Embora variações da densidade de sementes em outros cultivares possam influenciar essa relação, há necessidade, né, claro, de realizar outros testes. Essas foram as referências que a gente utilizou. A gente queria expressar os nossos agradecimentos ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Pará, pelo suporte institucional e pela oportunidade de desenvolvimento acadêmico e científico. Estendemos também, né, a nossa gratidão à equipe do trabalho, que contribuiu de forma essencial para a realização deste estudo, e ao nosso orientador, professor Dr. Pablo Radamés Cabral de França, pela dedicação, apoio e orientação fundamentais em todas as etapas do trabalho. Reconhecemos também ainda a valiosa contribuição do Grupo de Pesquisa em Sementes e Mudas da Amazônia, GEPSEM, que forneceu subsídios técnicos e científicos indispensáveis ao desenvolvimento desta pesquisa. Agradecemos também ao CNPq pelo fomento e incentivo à pesquisa, possibilitando a execução deste projeto. Por fim, não menos importante, né, registramos nosso reconhecimento ao COINTER, pela oportunidade de compartilhar e divulgar os resultados, fortalecendo, assim, a integração entre ciência, inovação e desenvolvimento sustentável, na Amazônia.